Bom dia! Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos para mais uma manhã de oração, para mais uma manhã de aprendizado. Bom dia, Bruno! Bom dia a todos vocês que estão chegando para mais uma manhã de aprendizado, de oração. Bom dia, Lidiane, seja bem-vinda. Desejo um ótimo dia para vocês, que vocês tenham muita paz, muita tranquilidade. Muito bom dia! Vocês estão me ouvindo bem? Bom dia, Daniela. Hoje nós vamos estudar o capítulo 17. Vamos, na verdade, continuar o estudo do capítulo 17. Bom dia, Andréia. Esse capítulo que é tão importante. E eu peço a vocês agora que, se puderem, vão para um lugar tranquilo, sereno, onde possa se concentrar e viver esse momento presente, aqui, esse momento de oração, esse momento que a gente fica em conexão com Deus, com os espíritos superiores, com os nossos benfeitores espirituais. Respirem fundo, pausadamente, elevando o pensamento a Deus, pedindo a proteção dos nossos anjos guardiães, daqueles que nos acompanham, nos induzem, nos intuem, sempre no caminho do bem. Pedindo a proteção para mais essa manhã de estudo, para que consigamos extrair todos os ensinamentos para aplicarmos no nosso dia a dia, para que consigamos enfrentar todos os obstáculos que porventura surgirem, para que possamos ter força, ter fé, ter perseverança. Pedimos a proteção para todos aqueles que estão enfrentando os problemas de saúde, nos hospitais, para os profissionais de saúde, para que tenham força, perseverança, fé, para que tenham certeza de que tudo passa, nada é permanente, nada é definitivo, para que consigamos superar todos os obstáculos, problemas financeiros, depressão, ansiedade, problemas de trabalho, problemas familiares, desavenças e todos os problemas que porventura surgirem nessa nossa jornada. Colocamos o nosso estudo nas suas mãos, Senhor. Imagine Jesus aí do seu lado, te abraçando, te envolvendo. E essa energia que você recebe agora vai se irradiar por todo o seu lar. Todos os cômodos, imagine todos os cômodos da sua casa sendo irradiados por essa energia santificadora, essa energia positiva, de paz, de tranquilidade. E essa energia volta a te envolver nesse momento. Viva esse momento, concentre aqui no agora. Que assim seja. Que tenhamos uma manhã de muita paz, de muita tranquilidade. Como eu disse, hoje nós vamos continuar o estudo do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o nosso objeto de estudo. E na semana passada nós falamos sobre as virtudes. Bom dia, Marta, bom dia, Gleiciene, bom dia a todos aqueles que chegaram depois, sejam muito bem-vindos. O capítulo tem o título Sede Perfeitos, e Jesus nos convida à perfeição. Então, como nós vimos, para sermos perfeitos, para buscarmos essa perfeição que tanto almejamos e que tanto é difícil,
Nós devemos enaltecer as nossas virtudes, buscar cultivá-las, as que nós já temos, e buscar adquirir outras virtudes. Mas para que possamos alcançar, ou pelo menos tentar alcançar essa perfeição, nós devemos também procurar identificar em nós aquilo que nos faz regredir, que são os nossos defeitos e os nossos vícios. Há um tempo atrás nós falamos sobre os vícios e hoje nós vamos falar sobre alguns defeitos, porque nós somos seres humanos imperfeitos, estamos aqui nesse planeta Terra, que é o planeta de provas e expiações. E se nós estamos aqui é porque nós somos imperfeitos. Nós estamos aqui para evoluirmos, para melhorarmos. Esse é o intuito da nossa passagem aqui na Terra. Mas para isso, nós precisamos, além de praticar a caridade, o amor ao próximo, a tolerância, a humildade, a resignação, a resiliência, nós também precisamos parar, identificar em nós os nossos defeitos, para que nós possamos vigiar as nossas atitudes, os nossos atos, para que, claro que com dificuldade, um passo de cada vez, tentar erradicá-los, esses defeitos que tanto nos faz regredir. E eu não estou querendo aqui dizer que eu sou perfeita de forma nenhuma, mas nós estamos aqui juntos procurando buscar a perfeição, buscar o melhoramento, buscar os ensinamentos de Jesus, que é o nosso modelo, que é o nosso guia, que é o modelo de perfeição. E ele nos ensina a buscar, identificar em cada um de nós. É o que Santo Agostinho nos convida também, ao final de cada dia, identificar na nossa consciência o que nós fizemos de ruim, o que nós precisamos melhorar. E o primeiro defeito que eu gostaria de falar é o orgulho. Todos nós somos orgulhosos em menor ou maior grau. E o orgulho é o contrário de caridade. Bom dia, Estela, seja muito bem-vinda. O orgulho é o contrário da caridade. É o excesso de amor próprio. É aquela pessoa que se acha melhor do que os outros. É aquele amor próprio muito acentuado. A pessoa se contraria por qualquer motivo, por pequenos motivos, reage explosivamente a qualquer crítica. Necessita ser o centro das atenções. Não admite se humilhar para qualquer pessoa, por qualquer motivo, porque acha que isso é um sinal de fraqueza e uma falta de personalidade. No momento de discussão, usa de ironia, de deboche com as outras pessoas. Sempre se acha melhor do que as outras pessoas. E um outro defeito que é muito ligado ao orgulho é a vaidade. Porque a vaidade é decorrente do orgulho. Nós somos vaidosos também em menor ou maior grau. Em alguma oportunidade nós somos vaidosos. Usamos, às vezes, roupas exuberantes para chamar atenção, acessórios, fala gesticulada, evidencia muito as qualidades intelectuais, sempre fica se gabando. A pessoa sempre fica se gabando, porque eu sou melhor, eu faço isso, eu sou melhor do que a outra pessoa. Então são reações arrogantes. Isso cria antipatia das outras pessoas. Porque quem é bom mesmo não precisa enfatizar as suas qualidades pessoais, as suas qualidades morais, não precisam ser enfatizadas por ele, por nós próprios. Não precisamos disso. Isso é o excesso de vaidade, ficar enfatizando as suas qualidades. Fala também de forma artificial, não é espontâneo. É um defeito que a gente precisa identificar e erradicar. Outro defeito também muito comum é a inveja. Nós somos invejosos. Todos somos invejosos, também em menor ou maior grau. É um defeito muito comum e muito ruim.
E a inveja é quando a gente constata no outro o que a gente quer pra gente. Não só de bens materiais, mas a gente tem inveja muitas vezes do que a pessoa é, da forma que ela age, da forma que ela lida com os problemas, da forma como ela reage aos obstáculos, às atitudes das outras pessoas. Tudo gera inveja. A forma de ser, a forma de falar, a forma de vestir. Nós somos materialistas. Nós somos seres humanos imperfeitos e nos comparamos aos outros seres humanos, às outras pessoas. E essa comparação, ela gera uma insatisfação permanente, porque nós somos diferentes. Nós somos seres únicos, totalmente diferentes uns dos outros. E muitas vezes essa comparação da forma de agir, da forma de ser da outra pessoa, gera uma tristeza, uma ansiedade, uma angústia muito grande. E muitas vezes faz a gente sentir ódio da outra pessoa. Então é um sentimento muito ruim, um defeito muito ruim, a inveja. Essa inveja, tanto do ser quanto do ter das outras pessoas. E precisamos trabalhar isso desde a infância, nas crianças, nos adolescentes, para pararmos de nos comparar às outras pessoas. Nós somos espíritos imortais em estados evolutivos diferentes. Cada um está num estado diferente, num estágio diferente, e precisamos parar, refletir, identificar. O primeiro passo é identificar. Eu tenho atitudes invejosas. Eu tenho essa atitude, então eu preciso me vigiar e orar. Essa é a orientação do Cristo sempre. Vigiar as atitudes, vigiar esses comportamentos, esses atos que faz a gente regredir nessa escala evolutiva. Bom dia a todos aqueles que chegaram depois. E quem aqui já ouviu falar em mal olhado? O mal olhado é uma inveja. O mal olhado, nossos avós, nossos ancestrais já diziam que muitas vezes você tem uma planta e a pessoa chega na sua casa e olha aquela planta, ela não morre? Imagina essa energia transmitida para outra pessoa. A planta morre porque absorve aquela energia negativa. Isso é o mal olhado. Isso é a inveja. O que a inveja causa no outro e em nós mesmos. Porque a gente transmite e a gente recebe aquela energia negativa. Isso é ocasionado pela inveja, por essa energia negativa que a gente transmite e que a gente recebe de volta. Outro defeito também muito comum é o ciúme. O ciúme, que é o apego a objeto, a pessoas. É o sentimento de posse, de propriedade. A gente sempre acha que a gente é possuidor, que a gente é proprietário da outra pessoa. A gente tem que parar e pensar, por que eu tenho esse ciúme, esse apego? Bom dia, mãe. Esse apego a bens materiais. Às vezes a gente tem um apego excessivo, tem uma dificuldade muito grande de emprestar uma roupa, de emprestar um objeto, um livro. Isso é ciúme. É ciúme de bens materiais. Esse apego excessivo às coisas, o desejo de posse. Então muitas vezes a gente tem que parar e pensar, por quê? Por que eu tenho tanto ciúme? Será que é apego? Será que é insegurança? Será que é carência? Por que eu não confio naquela outra pessoa? Por que eu quero ter tanto esse sentimento de posse? Por que eu quero limitar as atitudes da outra pessoa? Controlar a outra pessoa? Isso mina o casamento, isso mina relacionamentos. Tantos amigos têm muitos ciúmes dos outros amigos. Tem amigos que você não pode ter outros amigos, que eles te cobram isso. Isso é posse. Isso é sentimento de posse, de propriedade.
A gente não é dono de nada aqui nesse mundo. Então, a gente tem que cultivar as outras pessoas pelos nossos atos de amor, de carinho. Não por esse sentimento de propriedade, de posse. É um sentimento muito ruim que destrói casamentos, destrói amizades. E esse apego excessivo é muito ruim, a matéria também. Apego a coisas, apego a bens, apego a objetos materiais, aos simples objetos do nosso dia a dia. A gente tem um apego excessivo a isso. Esse apego, essa dificuldade de se desfazer. Muitas vezes a gente guarda roupas, sapatos que nunca vamos usar por apego excessivo. E um sentimento, outro defeito também muito ligado ao ciúme é a avareza. É o apego a bens materiais, específico a bens materiais, a dinheiro. O avarento, ele centraliza a sua preocupação na aquisição de bens materiais, na aquisição de dinheiros, a formas de enriquecimento. E isso não é exclusividade daqueles que têm muito dinheiro, não. Às vezes a pessoa é muito avarenta, às vezes tem um apego excessivo, mesmo que não seja, não tenha a posse de muito dinheiro. Identificar isso é muito importante. Esse apego excessivo às suas roupas, a seus sapatos. Você abre o guarda-roupa e vê que de 10 roupas que você tem, você usa 3, as 7 estão em excesso. E você não consegue se desfazer daquilo. Isso também é ser avarento. Isso é sinal de avareza. Tem uma história muito interessante do Dr. Bezerra de Menezes. Eu não sei aqui, você coloque aqui no comentário se você conhece, já ouviu falar do Dr. Bezerra de Menezes, o médico dos pobres. Ele tem uma história muito bonita e que nos faz refletir sobre a sua atitude. Uma vez no seu consultório, ele passou, numa consulta, ele passou uma receita para uma senhora de uns medicamentos. E ela ficou muito chateada, triste, porque ela não tinha condições financeiras para adquirir aqueles medicamentos. E aí ela falou com ele, falou: doutor, mas eu não tenho dinheiro para adquirir esses medicamentos. E aí ele foi e procurou nos seus bolsos e também não tinha o dinheiro ali para doar, para ajudar aquela senhora. E ele, numa atitude muito nobre, ele tirou o seu anel de formatura e doou para ela adquirir os medicamentos. Olha que atitude nobre, olha que desprendimento. Essa atitude dele não é pelo valor do anel, valor material, pelo valor monetário desse anel, mas pelo valor simbólico. Um anel de formatura, ele tem um valor simbólico para a pessoa, um valor sentimental. E ele, no seu total desprendimento, ele tirou o seu anel de formatura e doou para aquela senhora. Será que nós somos seres tão evoluídos que nós conseguimos ser tão desprendidos e doar uma aliança de casamento para alguém que precisa? Um anel de formatura? Será que nós temos esse desapego? Eu pergunto para você, será que um dia chegaremos a esse ponto? Dessa atitude nobre, dessa atitude magnífica de desprendimento, de desapego? Quando nós temos ainda esse apego a uma simples roupa que a gente nem usa, a um sapato que a gente não usa, a um acessório que a gente não usa, que a gente vai usar uma vez no ano. Então são atitudes que nos fazem refletir. São pessoas que a gente tem que observar, ler as biografias, ler a sua passagem, os atos, as atitudes que tiveram durante a passagem aqui na Terra, para tomarmos de exemplo. Porque quando vimos histórias dessa magnitude, nós sentimos vergonha dos nossos atos, das nossas atitudes.
Mas o primeiro passo é identificar em nós esses defeitos, esse apego, ir aos poucos nessa escala evolutiva, subindo cada degrau conscientemente, consciente dos seus defeitos, consciente de que precisamos melhorar. E outro defeito também muito comum, principalmente nesse período de pandemia que eu estou vendo, é a intolerância, a agressividade, a cólera. Quando a gente explode, quando a gente agride, quando a gente fere outra pessoa, a gente se equipara a animais irracionais. Se a gente pudesse nos ver de fora, a gente teria medo das nossas atitudes, a gente teria vergonha dos nossos atos. Muito bem, Vanilde, a gente precisa analisar muito as nossas atitudes, os nossos atos no nosso dia a dia. E essa agressividade, ela, além de gerar um mal para as outras pessoas, para os nossos familiares, para aquelas pessoas que convivem conosco, essa agressividade, essa cólera, gera um mal muito grande em nós. É um defeito muito grave que a gente tem que controlar. No ímpeto, naquela vontade de revidar, de agredir a outra pessoa, parar, pensar, respirar fundo, contar até 10, beber uma água e como fazia Chico Xavier, beber a água da paz. Colocar a água na boca e não jogar ela fora até que passe esse ímpeto, essa raiva. Porque se Chico Xavier, um dos espíritos mais nobres que já pisaram sobre a terra, tinha necessidade dessa ferramenta de tomar a água e de ficar com a água na boca até que passasse a sua raiva, imagine nós, seres humanos ainda no grau baixo de evolução, o que nós temos que fazer, quão grande é o esforço que nós temos que fazer para conter esses nossos ímpetos de raiva, de cólera, de agressividade. Então nós devemos sim analisar, pensar, repensar as nossas atitudes, fazer como Santo Agostinho nos orientou, ao final de cada dia, analisar todas as atitudes que nós tivemos naquele dia, se possível anotar, para que no próximo dia sejamos melhores. Controlemos mais os nossos ímpetos, os nossos atos. E outro defeito também muito comum e que todos nós, eu tenho, você tem, eu sei que é um defeito muito comum, é a maledicência. A maledicência foi objeto e não é algo novo. O que é a maledicência? É falar mal dos outros, é julgar as outras pessoas. Falar mal da roupa, falar mal da atitude, falar mal dos atos, falar mal das outras pessoas. Isso é a maledicência. E lá na questão 903 do Livro dos Espíritos, isso já foi questão de indagação de Kardec, lá naquele período, porque já era um defeito detectado nas pessoas e que todos nós buscamos melhorar, devemos buscar nos conter, parar de falar mal das outras pessoas. E lá na questão 903 ele indaga: a culpa em estudar os defeitos dos outros? E os espíritos nos respondem: se é para os criticar e divulgar, há muita culpa, porque é faltar com a caridade. Então a maledicência, quando você detecta um defeito na outra pessoa e ainda propaga, ainda divulga: ah, você sabia que fulano fez tal coisa? Você sabia que ciclano é assim? Então essa fofoca do nosso dia a dia, que muitas vezes a gente acha que é inofensiva, é muito grave, é um defeito muito grave e que todos nós temos, em menor ou menor grau também. Agora eles nos orientam: se é para fazê-lo em seu proveito pessoal e os evitar em si mesmo, então se você detecta um defeito na outra pessoa, mas não para divulgar, mas para mudar o seu comportamento, ah, fulano fez isso, mas eu não vou fazer, eu vou procurar não cometer o mesmo erro. Se você detecta esse defeito para se corrigir, para olhar para si,
tudo bem. Aí não é um defeito, não é uma maledicência. Mas se você detecta o defeito da outra apontando o dedo, porque a gente tem mania de apontar o dedo para outra pessoa, sem olhar a quantidade de defeitos que nós temos, que muitas vezes o defeito que nós apontamos no outro está presente em nós. Nas nossas atitudes, nós não temos a hombridade de reconhecer esse defeito. E aí eles ainda nos orientam. Esforçai-vos, aqui ó, antes de fazer aos outros uma censura de suas imperfeições, vede se não se pode dizer a mesma coisa de vós. É o que eu acabei de dizer. Se você fala que o outro tem esse defeito, fulano é intolerante, fulano é sem educação, fulano é tal coisa. Primeiro, analisa você mesmo, me analisa. Antes de eu falar algo da outra pessoa, eu tenho que analisar, eu tenho esse defeito? Será que eu sou intolerante? Será que eu sou grossa também? E aí eles nos advertem, esforçai-vos, portanto, em ter as qualidades opostas aos defeitos que criticais nos outros. Então, se você critica algo na outra pessoa, então esforça primeiro para ter a qualidade que a outra pessoa, a qualidade oposta do defeito da outra pessoa. Então, eles ainda nos orientam, se a outra pessoa é avarenta, sede generoso. Então, se você fala, nossa, fulano é muito avarento, muito apegado em dinheiro. Então, para você falar que a outra pessoa é avarenta, você tem que ser desprendido de dinheiro, de bens materiais. Se você acusa o outro de ser orgulhoso, você tem que ser humilde, você tem que ser modesto. Se você acusa a outra pessoa de ser duro, você tem que ser dócil. Então, você tem que ter a qualidade oposta ao defeito que você imputou ao outro. Então, esse estudo de hoje, esse capítulo, ele é magnífico. Por quê? Porque ele nos faz refletir, analisar as nossas atitudes e enaltecer as nossas virtudes, porque, como eu falei no estudo da semana passada, todos nós temos virtudes. E você fez o exercício da semana passada? Viu quais as virtudes, detectou em você quais as virtudes que você já possui? E, ao mesmo tempo, esse chamado de Jesus à perfeição, no próprio título do capítulo, ele já nos chama à perfeição, sede perfeitos. Ele nos faz refletir sobre os nossos defeitos, sobre os nossos vícios como seres humanos, porque ele sabe que nós somos imperfeitos e nós temos diversos defeitos, que o primeiro passo é reconhecer que temos esses defeitos. E nesse estudo de hoje, eu quero que cada um analise, pense qual defeito você tem, o que você precisa melhorar, qual defeito que você tem que você sofre com esse defeito, quando você pratica, porque muitas vezes a gente sofre, não é intencional. Nós estamos em constante melhoramento, não é fácil, é difícil. É difícil para mim, é difícil para você, foi difícil para o Chico Xavier, é muito difícil para todos essa escala evolutiva. Mas o primeiro passo é reconhecer e o segundo passo é a vontade. É o querer mudar, é o querer fazer essa reforma íntima, é utilizar do livre-arbítrio para o bem, não apenas não fazer o mal, mas Jesus nos chama à ação, além de não fazer o mal, fazer o bem, agir. E esse chamado à perfeição é um chamado diário, que nós devemos fazer ao final de cada dia, como Santo Agostinho nos orientou. Fazer uma análise das nossas atividades, das nossas atitudes, dos nossos atos conosco e com as outras pessoas. Porque o que fazemos com as outras pessoas é a mesma forma que agimos conosco. Muitas vezes nós somos maus, nós somos duros conosco. Por isso nós somos duros com as outras pessoas. Então precisamos refletir, detectar
os defeitos: orgulho, vaidade, intolerância, agressividade, e procurar ressaltar e adquirir as virtudes da tolerância, da caridade, do amor ao próximo, do amor a nós mesmos, da humildade, que é o contrário de avareza, não ficar apegado a bens materiais, exercitar diariamente esse desapego, abrir o guarda-roupa e tirar aquelas roupas que você não usa, tantas pessoas precisam, doar o seu tempo às outras pessoas, ouvir as outras pessoas, parar de fazer fofoca. Uma fofoca pode destruir lares, pode destruir vidas. Então são pequenas atitudes que nós devemos detectar em nós e fazer a mudança, essa reforma íntima. Como dizia Gandhi, seja você a mudança que você quer ver no mundo. Então, nesse sentimento de paz, de reflexão, vamos encerrar com mais um momento de oração. Convido a vocês a fechar os olhos mais uma vez, respirar fundo, agradecendo por esse momento de reflexão, de oração, de aprendizado, para que possamos pôr em prática todos os ensinamentos do Evangelho, seguir o seu exemplo de paz, de tranquilidade, sermos luz por onde passarmos, irradiarmos essa luz, essa tranquilidade, essa paz que nós tanto almejamos, que é o que nós buscamos, que é o que nós viemos fazer aqui na Terra, evoluir, melhorar, praticar o bem. E para isso nós precisamos estar amparados no Evangelho de Jesus Cristo, nos seus ensinamentos, nos seus exemplos de caridade, de amor ao próximo, de benevolência, de fraternidade. Que nós tenhamos uma semana de muita paz, de muita tranquilidade, que tenhamos força, foco, fé, determinação para enfrentarmos todos os obstáculos que porventura surgirem. Que assim seja. Que vocês tenham uma semana de muita paz, de muita tranquilidade. Eu agradeço a paciência por vocês terem ouvido. E que seja uma semana muito próspera. Que assim seja. Graças a Deus.